contar uma história pessoal para vocês aqui, que eu acho que explica muito melhor por que não, de repente, você pegar uma lista, uma indicação de alguém não é suficiente e o que é o segredo para realmente você ter os melhores fornecedores. Então, vamos lá. É uma história verídica que está acontecendo, que eu não vou citar nomes, porque se trata de uma pessoa muito próxima, muito querida de mim, mas a história acho que vai levar vocês a refletirem sobre isso. Eu já falei sobre isso nos stories. Eu gosto de sempre dar exemplos que saiam da moda para a gente não se apegar com coisas pessoais, que eles falam, não, mas isso já aconteceu comigo e tal. Então, eu sempre gosto de levar para outros setores, outras indústrias, né? Então, falando um pouco de construção, de reforma, de obra, eu tenho, né, alguns trabalhos com imóveis também. Enfim, já fiz muitas obras. E só aqui em Curitiba, onde eu moro, de 2016 para cá, já foram várias aí, já foram praticamente 10 obras entre coisas minhas, coisas que eu ajudei outros parentes, e a casa da minha avó, e etc, etc, onde eu administrei essa obra e liderei o que tinha que ser feito de reforma e tal desses imóveis e tudo mais. Bom, então, com isso, eu tenho um pedreiro de confiança meu, que se tornou um grande amigo nosso, e ele é uma pessoa que realmente a gente tem muita confiança e que faz um serviço excelente. E todo mundo, inclusive arquitetos que trabalham com a gente, fazem projetos pra gente, falam, meu Deus, que sonho esse pedreiro, né, e tal, onde você achou esse pedreiro e tal, e etc. É muito interessante, porque isso traz a gente justamente para a história dos fornecedores, que vocês talvez vivem. Então, você vai ver, talvez, o coleguinha com produtos ótimos, com preço legal, que entrega no prazo, que te trata super bem, que nunca fura, que tem maior respeito pelo pedido que você colocou e tal, que sempre manda os tamanhos certos. Fala, meu Deus, que sonho! Aonde você encontrou esse fornecedor? Então, aqui é a mesma situação. E, recentemente, eu indiquei ele para uma pessoa que eu conheço que está fazendo uma obra, tá? Isso foi no ano passado. Então, nem é tão recentemente assim. E do ano passado para cá, a gente já fez outros trabalhos com ele e etc. E esse é um pedreiro que nunca falhou, que tudo que ele fez não estragou, que você chama, ele vem, que é pontual, que fala que vai acabar até tal dia, ele acaba. Se tem um problema, ele se responsabiliza, que, inclusive, pode comprar materiais para você, se você precisar, etc. Então, assim, que difícil a gente encontrar um defeito. Então, eu indiquei, né? Claro, não conheço, tá? Você que faz bastante obra, indica. Eu indico, poxa, com o maior prazer e tal. Isso aconteceu no ano passado. E, né, e recentemente a gente perguntando, e aí, como é que foi a obra e tal? Como se terminou e tal? Meu Deus, você não sabe que a gente não terminou ainda, que só deu problema, e o fulano fez tudo errado, e só atrasou, e olha, aquilo tá um pepino, tá tudo lá aberto lá em casa, a gente tá super chateado, porque não termina nunca, e a gente não consegue, né, enfim, aquela confusão, aquela sujeira e tal. Foi o maior transtorno e tal, e a gente achou aquilo super estranho, né, se tratando de quem a gente conhece. E tanto que estamos fazendo uma outra obra no momento. Então, vamos falar, né, com o pedreiro, e disse, fulano, o que tá acontecendo lá na casa, né, do ciclano, da Beltrano? Ele disse, olha, eu não queria dizer nada porque são seus amigos, porém tá bem complicado porque não tem um consenso do que precisa ser feito e cada hora quer uma coisa, e daí combina e vai fazer uma coisa, eu vou lá e faço, daí eles não gostam, daí manda desmanchar, e nisso eu já perdi mais de 3 mil reais em material, que eles não me ressarciram, porque culparam a mim por não ter ficado bom, só que esse não ter ficado bom também veio da falta de clareza do que exatamente tinha que ser feito. Lembrando que é uma pessoa que trabalha com a gente aí há mais de 6 anos, já fez mais de 10 obras pra gente, e que se você dá o projetinho do jeitinho que tem que ser ali e faz do jeito que tá ali, sempre dá certo e sempre fica muito bem acabado, muito melhor do que vários outros períodos que a gente já trabalhou. Então aquilo foi muito estranho. Então o que acontece? Um fala uma coisa, aí a outra vem e fala outra coisa, aí ele fala, não, mas entre marido e mulher. Então pro pedreiro que tá fazendo, ele fala, mas eu faço assim, eu faço assado. Aí ele faz de um jeito, daí a outra pessoa vai ver, daí não gostou, daí manda desmanchar, aí ele tem que desmanchar, daí já piora, porque estraga a estrutura que ele tinha feito, aí ele perde material, aí os pedreiros que foram lá também começam a ficar meio incomodados com aquilo, poxa, a gente vai refazer, mas será que agora ele vai querer? Aí refaz, aí teve uma outra situação onde ele deu uma orientação para não usar a área que foi feita porque estava molhada e podia amassar, estragar, etc. E foi usada antes do prazo, e aí estragou, e aí falaram, poxa, estragou. Ele falou, pois é, mas vocês entraram antes, né, do que precisava. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente tira do nosso contexto, contando essa história, provavelmente todos vocês que estão aqui assistindo vão concordar que, poxa, realmente, né, talvez sacanagem ali com o Pereira, ele não tem como ter bola de cristal, ele faz o que é orientado, e no fim ele ficou com prejuízo, resultado, ele não quer mais atender esse pessoal, um ótimo pedreiro como esse. Falou, olha, sinto muito, eu não vou conseguir continuar aqui, porque já perdi muito dinheiro, meus pedreiros não estão mais nem topando voltar aqui, e vão ter que procurar outra pessoa, que provavelmente vai até cobrar mais caro ou não, e vai dar os mesmos problemas. Quando a gente olha para esse tipo de exemplo, a gente vê que é como relacionamentos.
como a gente fala, às vezes quem não tem, né, uma amiga, onde sempre está se relacionando, às vezes com alguém que não é legal, enfim, daí termina com um, vai começar a namorar com outro, e aí acontecem muitas vezes as mesmas coisas. Então tem algo nesse diálogo, nesse relacionamento que está levando a esse tipo de situação. E aqui a gente tem uma situação clássica de fornecedores, principalmente de confecção e de marca própria, onde a gente precisa estabelecer um relacionamento de clareza, foco e assertividade. Antes de mais nada, que quando eu tenho essas três coisas, tudo vai fluir mais rápido, mais fácil, mais barato. E o fornecedor do outro lado, ele quer vender. Ele sempre quer vender. E ele quer clientes bons que sabem o que quer, que tem foco e assertividade. O que fornecedor e prestador de serviço não quer? Gente que fica mudando de ideia o tempo todo, que desfaz o que falou primeiro para fazer, depois fala que não quer, que daí tem todo aquele trabalho, depois volta atrás. E como que isso acontece aqui na nossa situação, né, que a gente está falando de fornecedores aqui de confecções? Quantas e quantas vezes eu não vi, como compradora, quando o gerente de compra, diretora de compra, diretora comercial de produtos, chego numa nova empresa, numa nova marca, num varejista, para reestruturar tudo, levar essa empresa ao lucro, vou conhecer os fornecedores e quando eu chego lá, eu escuto e percebo, vejo com meus próprios olhos situações justamente como essa do pedreiro. Então, fornecedores que são bons para outras pessoas e que não está dando certo ali. Quais são as situações onde isso acontece? Falta de clareza, falta de foco, falta de assertividade. Como que isso acontece no nosso ramo? Se é confecção e você está desenvolvendo a sua própria coleção, fica aleatoriamente desenvolvendo o produto. Quem não tem um método para desenvolver a sua coleção antes de começar a pilotagem, tende a ficar aleatoriamente desenhando produto aleatório. Que daí você olha tudo aquilo, talvez ele não faça sentido uma coisa com a outra, talvez vários desses produtos estão fora do preço de custo, porque você nem deu uma meta de custo, nem começou com o preço de custo para começar o serviço. Então, como que você faz o fornecedor desenvolver toda uma peça e aí fala, mas ficou muito caro. Ou pior, né? Coloca para vender com margem baixa, porque se colocar o markup certo, aí vai ficar muito caro. Você desenvolveu o produto errado. Se ele tinha que custar até R$50, ele tinha que custar até R$50. Você tem que saber isso antes de começar. Porque o fornecedor já vai olhar e vai falar, bom, mas esse procedimento que você colocou aqui na ficha técnica ou no desenho vai custar mais caro do que isso. A gente precisa mudar esse procedimento. Então faz isso antes de começar. O que é isso? Foco, clareza, assertividade. Sim, vão ter momentos onde você vai ter que fazer experimentos. Olha, eu nunca fiz esse acabamento antes. Você pode fazer uma amostrinha para eu ver antes da gente fazer da peça inteira? Isso é diferente de desmanchar tudo. De ter passado, às vezes, 2 semanas para fazer uma piloto para você e você falar, mas ficou muito caro. E ele vai falar, mas você não me falou quanto que tinha que custar. Vocês estão percebendo? E é justamente isso que acontece. Ou escolhe um tecido lindo, vai lá, vai fazer. E aí tem um pedido mínimo. Vamos fazer então. Então, esse tecido aqui é do fornecedor tal. É outro fornecedor que você tem que lidar. E fala, é só ir lá comprar. Beleza. Aí você vai lá, vai comprar. E fala assim, pedido mínimo são 2.000 metros. Aí você fala, ai, mas é muito. E agora como eu vou fazer? Volta a estaca zero. Perde o tempo da confecção que fez a piloto para você. Vai ter que refazer a piloto. Acha ruim ainda. O fornecedor de tecido tem o mínimo dele. Você que tinha que ter verificado antes. A mão de obra, a confecção, tem os custos dela. Cada procedimento tem um tempo, tem um custo. Com profissionalismo e competência e assertividade, foco e clareza, você vai entender tudo isso antes de começar a desenvolver esse produto. Quando você faz isso, o fornecedor percebe que o quê? Que você respeita ele. E ele passa a te respeitar. E se você tem clareza, foco e assertividade, ele vai ter o mesmo com você. Ele não vai ter argumento caso ele pise na bola, porque você fez tudo direitinho para ele saber que era aquilo lá e ele não ter que voltar atrás, nem desmanchar, nem fazer 2, 3 vezes, nem perder dinheiro e já não aguentar mais falar com você. Veja bem, você ter um processo de desenvolvimento de produto bem detalhado não quer dizer que você é desorganizado. Eu sou uma gestora de produto extremamente detalhista. Eu quero aprovar cada etapa do produto para a gente ter um produto bom. Mas isso é organizado antes, com antecedência correta, para que o fornecedor já tenha esse alinhamento da expectativa também. Isso é muito diferente de eu não ter foco, não ter clareza nem assertividade e falar que cada hora eu quero uma coisa. Aonde que acontece a falta de assertividade? Cada um na empresa fala uma coisa. A estilista quer uma coisa. O comercial quer outra, o comprador fala outra coisa. E o cara fala assim, mas a fulana me falou isso. Sim, mas o ciclano falou isso. E nisso vão passando dias. Passa dia, passa 2 dias, passa 3 dias. Aí vai atrasar. Aí você vai ficar chateado, vai falar que o fulano atrasa. Mas você passou corretamente as informações no prazo para ele? Se você não passou, a culpa é sua também. A responsabilidade é sua também. Conseguem entender, gente, como que é um relacionamento?
Então, antes da gente falar de negociação de preço, negociação de volume, negociação de prazo, que são negociações que a gente entra, ou de qualidade, negociações que a gente entra com fornecedores, a gente tem que entender os pilares de um relacionamento saudável de negócios. Então, com todos os meus fornecedores, eu sou amiga deles até hoje, amiga pessoal, com vários. E olha que eu era osso duro de roer. Eu não aceitava atraso, não aceitava entrega faltando o tamanho que eu comprei, mas eu fazia a minha parte antes. Então, ele não tinha coragem de me entregar o negócio errado, porque ele não tinha nenhum argumento para dizer, mas você não falou. Então, você tem que cobrir todos os pontos de forma que o fornecedor não tenha a chance de falar para você, mas você não me falou. Ou você falou A e o fulano falou B e eu fiz AB. Consegue entender a diferença com essa história? Esse exemplo que eu dei. Então, é a partir daqui que a gente vai conseguir ter um pilar para a gente ter negociações saudáveis sempre com fornecedores.